Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de Ciências Humanas, dia 20 de maio de 2021, aula com os professores Rodrigo e professora Sônia. Vamos iniciar? Nós vamos trabalhar, na aula de hoje, as páginas do livro de Ciências Humanas, livro do SESI, páginas 36, 37 e 38. Nós vamos trabalhar com a atividade 7, que vai trazer os conceitos de altitude, temperatura e umidade do ar. E a atividade 8, que depois nós vamos encaminhar um áudio e algumas imagens com orientações para realizar, que será feita uma análise de duas paisagens, uma da apostila, uma que a gente vai enviar da cidade de Tupã, e vocês vão ser encaminhados a escolher uma outra imagem, um outro lugar, para analisar a paisagem, com observações visuais, o que vocês enxergam a olho nu, observando, sensoriais, quais os sentimentos, as sensações, questão se é um local barulhento, um local agitado, tá? Questão se o local tem um cheiro diferente. E emocionais é o que você sente, se você se sente alegre em estar nesse lugar, se você tem lembranças boas, tá? Qual é o seu sentimento, a sua emoção de olhar naquele lugar, naquela paisagem. Para início, então, da primeira atividade, atividade 7, nós vamos ver a relação entre altitude e temperatura e umidade. Nós temos, então, aqui que a altitude em relação a esta montanha, a essa cordilheira, e o nível do mar, quanto maior a altitude, a pressão atmosférica ela vem a ser menor. E aqui no oceano, no mar, a altitude é zero. Nível do mar, altitude zero. Então, quanto menor a altitude, tá? Quanto menor a altitude, maior vai ser a pressão atmosférica. Como assim pressão atmosférica, professor? É a quantidade de ar em cima, digamos, da nossa cabeça. Se você estivesse na praia, você vai ter uma quantidade de ar pressionando você com uma maior quantidade. Então, aqui, por exemplo, esse espaço aqui vai estar cheio de ar, cheio de pressão atmosférica. Então, a altitude é menor, vai ter uma quantidade maior de pressão atmosférica. Já se você estivesse no topo dessa montanha, dessa cordilheira, a sua altitude seria bem maior em relação ao nível do mar. Então, quanto maior a sua altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. A quantidade de ar que vai estar sobre sua cabeça vai ser menor. Então, a pressão se torna menor, tá? Com relação a isso, pessoal, eu trouxe aqui outro desenho. Aqui nós temos uma casa que ela está com uma altitude de 780 metros e aqui uma casa que ela está mais próxima do mar. Então, a altitude é menor, tá? Então, olha aqui a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, onde eu tenho uma casa numa altitude maior, a pressão é menor. E quando eu tenho aqui uma altitude baixa, a pressão atmosférica ela se torna maior. A quantidade de ar ela está bem mais concentrada, tá? E aqui ela está mais leve, né? O que isso vai influenciar, pessoal? Na temperatura. A temperatura, ela se influencia nessa pressão atmosférica, tá? Quanto maior a quantidade de ar, maior a pressão atmosférica, mais quente vai ser o ambiente.
Então, o que que eu tenho aqui nessa imagem? Aqui, essa casa aqui está bem próxima do mar. A altitude ela é mais baixa. Se a altitude ela é mais baixa, então quer dizer o quê? Que aqui nós vamos ter uma região com maior pressão atmosférica e essa região vai ser mais quente, a temperatura vai ser mais alta, vai estar mais calor, tá? E aqui, aonde a altitude é maior, a pressão atmosférica vai ser menor. E se a pressão atmosférica for menor e a altitude, no caso, sendo maior, aqui nós vamos ter uma região com a temperatura mais baixa, tá? Então, uma temperatura mais frio, que seja mais frio. Então, vamos lá. Se eu estou numa região, quanto maior a altitude, essa temperatura vai ser mais baixa, mais fria, menor é a temperatura. E se a altitude for menor, quanto menor for a altitude, mais alta vai ser essa temperatura, mais calor estará essa região, ok? Aqui então nós temos uma imagem que nós podemos comparar também. Campos de Jordão, a altitude é maior, 1.700 metros em relação ao nível do mar. Aqui o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, desculpa. A altitude em relação ao nível do mar é de 800 metros. E aqui, Santos, a praia, está praticamente no nível do mar. Então a altitude é baixíssima. Olha a temperatura do Campo de Jordão, 18 graus Celsius. São Paulo, 20 graus Celsius. E aqui, Santos, 22. Então, o que nós temos aqui? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, quer dizer, mais frio. Então, se comparado essas três regiões, quem está com a maior altitude tem a temperatura mais baixa. A do meio aqui, São Paulo, está no intervalo aqui, teve a temperatura média. E Santos, que tem a altitude mais baixa, nós observamos aqui que a temperatura está mais alta. Então, em relação à altitude e à temperatura, nós temos que quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura, ok? Então, mais frio vai ser a região. E se for o contrário, quanto menor for a altitude, maior vai ser a temperatura, tá bom? Porque vai ter uma pressão maior aqui de ar atmosférico. Olha para vocês verem o espaço que tem de ar aqui pressionando e aqui o espaço que tem pressionando, tá? Agora, se então, como que é a ideia da umidade do ar? A umidade do ar é quanto ar ele está úmido, as suas moléculas contêm água. Isso vai depender da temperatura. Se a temperatura for baixa, se estiver frio, a umidade do ar também vai ser baixa. Se a temperatura for alta, a umidade do ar vai ser alta. Então, quanto mais calor estiver, mais as moléculas vão estar dispersas, as moléculas de ar, e elas vão adquirindo umidade. No caso aqui, adquire umidade das plantas. No caso, como está próximo do mar, a umidade da água do mar, tá? Então, o ar, o oxigênio, ele adquire a umidade conforme a temperatura. Quanto mais frio, menor vai ser a umidade. E quanto mais calor, mais quente, maior vai ser a umidade. Então, vamos lá, para finalizar essa parte. Quanto maior a altitude, o que nós vamos ter? Uma temperatura baixa e uma umidade do ar baixa. Quanto menor a altitude, nós vamos ter uma temperatura mais elevada, mais quente, e a umidade do ar também vai ser maior,
Tá bom, pessoal? Com isso agora, nós vamos realizar aqui a atividade, tá? Essa atividade aqui fala o seguinte: vocês vão realizar a leitura desse textinho que vai comparar 3 locais: Campos do Jordão, Ubatuba e Mogi das Cruzes. Vai ter a altitude de cada uma das regiões. Então, com o que eu expliquei, com as informações desse pequeno texto, vocês vão responder as perguntas para falar qual das cidades citadas tem o clima mais quente? Qual delas é o clima intermediário, então nem tão frio nem tão quente? E qual delas é mais frio? Então vocês vão responder em relação à altitude. Quanto maior a altitude, mais frio e o ar vai ser mais seco, a menor umidade do ar. Se a altitude for baixa, esse local vai ser mais quente, vai ser maior a temperatura, mais calor, e a umidade do ar vai ser maior, tá bom? Depois, vocês vão comparar aqui na D, Campos do Jordão e Ubatuba. Qual dessas cidades tem o clima mais seco em questão da umidade? Então, sobre o que a gente falou, vocês conseguem responder. E aí, vai falar do município de vocês, o município de Tupã. Seu clima é mais quente ou mais frio que os 3 locais citados no texto? Como nós vamos saber isso? Eu trouxe aqui a altitude do município de Tupã. Em relação ao nível do mar, a altitude do município é de 511 metros. Então, a altitude, aqui faz de conta que está o mar. Aqui é a cidade de Tupã. Então, a altitude, essa distância aqui em linha reta, é de 511 metros. Vocês vão comparar com essas cidades aqui. 1.628 metros é essa altitude de Campos do Jordão em relação ao nível do mar. Ubatuba, nível 0, praticamente do ladinho do mar. E Mogi das Cruzes, 746 metros de altitude. Então, vocês vão comparar Tupã em relação a essas 3 cidades, esses 3 lugares, 3 regiões. Qual é que Tupã tem a temperatura mais alta e mais baixa, e também a questão da umidade do ar, se é mais úmido ou menos úmido. Vocês vão comparar observando a altitude, essas 3, com a altitude aqui de Tupã, que é 511 metros. Tá bom, pessoal? Dúvidas podem me perguntar e perguntar para a professora Sônia. Abraços. Respondeu essa parte, mandem uma foto, tá bom? Agora, a segunda parte, nós vamos encaminhar um áudio e algumas imagens, orientando para vocês compararem as paisagens também. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus.